Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Viva Ricardo Martins e obrigado por teres aceitado este nosso convite e bem-vindo ao Ondas de Impacto. Para mim é um gosto estar aqui e que esta dinâmica da tarde de hoje seja uma partilha com bastantes frutos de parte a parte. É um enorme prazer receber-te, representando também a Dreamwave, uma empresa que leva o Algarve para o coração de quem o visita. Para começar, venha daí uma breve introdução ao Ricardo. Quem és tu, Ricardo? Conta-me tudo. Ora bem, Ricardo, sou algarvio. Aqui para contextualizar, o Ricardo Martins, a pessoa, a parte do algarvio já sabemos. Para voltar aqui a esta parte, o associativismo, eu enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto profissional, foi uma parte muito importante para mim. Fui membro do Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português, do agrupamento 1052 Quarteira, que é a minha cidade, e todas as vivências no escutismo, e quem diz o escutismo também pode dizer outro tipo de associações viradas para esse efeito, também poderemos aprofundar a seguir, sempre incutiram uma grande temática para o voluntariado e para a inclusão. E é uma temática que no associativismo é trabalhado, que no escutismo é muito incutido nos seus membros, e o associativismo, enquanto parte integrante de uma sociedade onde nós todos somos cidadãos, membros de uma associação e trabalhadores, podemos juntar todos esses pontos para fazer algo de melhor e do que a inclusão diz respeito, precisamente. Ok, já sabemos um pouquinho quem é o Ricardo Martins. Ora bem, agora eu queria saber o que é isto da Dreamwave? A Dreamwave é um projeto que visa proporcionar experiências a quem o quer visitar, ou seja, é uma empresa focada na parte marítimo-turística, mas não só, há mais de 20 anos a operar na Marina de Albufeira. Ao longo dos anos, o grupo da Dreamwave, que a empresa tem evoluído para um grupo, tem-se diversificado para outros estabelecimentos, como a restauração e como também os transportes na parte do turismo. No entanto, o mar é o nosso coração. O mar é o que nos diferencia e é o gosto pelo mar que nós, o staff e também os clientes, proporcionamos essas experiências aos mesmos. Os nossos produtos, assim de uma forma breve, da parte marítimo-turística, as excursões de barco para o avistamento de golfinhos, assim como as viagens para conhecer a nossa costa, através das suas grutas, precisamente. Era aí que eu iria chegar. Desde barcos, piratas e grutas secretas, a Dreamwave oferece experiências únicas e isso não tem história. Dirias que este é o cartão de visita da Dreamwave? Sim, porque a ligação com o mar, sendo o cartão de identidade principal da nossa empresa, eu acho que nos marca como identidade de uma região, porque voltando ao início da nossa conversa, portanto, eu acredito num Algarve da Serra ao mar, mas Portugal, que pelo seu contexto, pela sua história, esteve muito virado para o mar e era algo que eu pessoalmente e profissionalmente gostava que não fosse esquecido. Haver este tipo de projetos profissionais que estão virados para o mar nas suas mais variadas vertentes, independentemente de para o turismo ou para a pesca, os setores diretamente ou indiretamente ligados ao mar,
é importante para a nossa identidade de algarvios mesmo estarmos virados para o mar. Quem vive o mar vive uma experiência e algo que é diferenciador, precisamente. Eu olho para ti e posso até concluir que tu estás realizado com este teu trabalho. Sim, é algo que eu toda a minha vida estive ligado à hotelaria, a hotelaria que também é um grande motor de desenvolvimento e de postos de trabalho diretos e indiretos da nossa região. Quem trabalha na hotelaria tem uma grande escola para poder transportar para qualquer outro setor de atividade e eu agora, estando na parte marítimo-turística, todos os conhecimentos que eu aprendi nesse setor consigo replicar aqui na marítimo-turística porque somos todos agentes de turismo e todos, direta e indiretamente, trabalhamos em cooperação e todos temos algo a aprender uns com os outros, precisamente. Eu andei a besbilhotar a Dreamwave, logicamente, para falar contigo. Com mais de 400 mil clientes satisfeitos, é assim que diz, como é que conseguem manter os padrões de qualidade e inovação em cada experiência? Não se pode parar, não é? Isto tem que estar sempre a andar. Isso é algo que é muito importante e o que há de realçar nisso é o staff é diferenciador e o staff é que marca toda a experiência. Todo o nosso staff, como em qualquer trabalho que o foco seja a ligação ao cliente, o comunicar com o cliente, nós poderíamos ter as melhores embarcações, as apetrechadas, as mais rápidas, mas Embarcações públicas, não é? Exatamente, mais importante do que a qualidade das embarcações, a forma como o staff atende o cliente, a forma como trata das suas solicitações, desde o momento de pedido de informações para a reserva, para o check-in, até o cliente embarcar, enquanto o cliente vive a experiência no mar. Tudo o que o staff proporciona ao cliente é fantástico. Eu, desta temporada que findou do verão de 2024, há um episódio em especial que eu me lembro que foi um pedido de casamento a bordo. Portanto, um dos nossos semi-rígidos, que estava a fazer o passeio de grutas e de golfinhos, ele virou-se para a tripulação e disse: epá pessoal, olha, eu gostava que isto acontecesse, epá, vejam lá, arranjei uma praia bonita e isso aconteceu a bordo. Ela disse que sim, os clientes todos bateram palmas, clientes que não tinham nada a ver com o casal, né? E a tripulação ficou especialmente contente. E pronto, e depois transmitiu-nos a nós todos: epá pessoal, olha que bela experiência que nós tivemos hoje. Assim como, por exemplo, eu acho que, e eu pessoalmente eu tive isto, quando avistei golfinhos pela primeira vez, é um momento que é majestoso, eu posso dizer, ver os golfinhos no seu habitat natural. E eu também, ocasionalmente, eu também vou nas embarcações junto aos clientes para ver como estão a decorrer as coisas e também, o mais importante, ouvir o staff e as considerações dos mesmos. E o mais importante disto, o que me dá mais gosto, é quando há um avistamento de golfinhos e as crianças ficam maravilhadas, precisamente, seja em português, seja em inglês. E pai, olha os golfinhos. Look mom, look at the dolphins. Costuma-se dizer que as crianças é o melhor que temos e eu, todos os momentos que eu presenciei que a nossa tripulação conseguiu levar ao avistamento de golfinhos, quando as crianças gostam, a mim toca-me especialmente. Agarram toda a gente. Bastante, precisamente. Num contexto de crescente preocupação ambiental, que a Dreamwave também tem que ter, como é que a Dreamwave tem contribuído para a preservação das belezas naturais do Algarve? A responsabilidade, e isso é um ponto bastante pertinente, a responsabilidade ambiental e infelizmente pela conjuntura atual que temos
das alterações climáticas afetam-nos a todos nós, ao cidadão, à pessoa, ao trabalhador, ao empresário, ao membro de associativismo, a todos esses. Na Dreamwave, e temos muitos biólogos marinhos no nosso staff que é algo que eles lhe toca ainda mais, ou seja, o respeito e a conservação pelos oceanos é algo importante para nós todos. Ao nosso staff, que tem a característica de ser biólogo marinho, ainda mais. Nós todos seguimos as regras, além de que ser... Aqui não é só a parte legal, também é a parte moral, porque todos nós temos que o fazer, mas não é só fazer porque é estipulado, é porque é o mais correto mesmo. E eu acredito em boas práticas no trabalho, não só porque tem que se fazer, mas porque moralmente é o mais correto. Isto passando para essa pergunta em específico, tudo o que envolve o avistamento de cetáceos está sujeito a regras face à abordagem dos mesmos e a forma como se acompanha os grupos para evitar ao máximo o impacto das embarcações junto à presença dos mesmos. Era outra coisa que eu queria saber. A observação dos golfinhos é uma das experiências mais procuradas, certamente, na Dreamwave. Como é que garantem que essas atividades são feitas de forma ética e respeitosa para com a fauna marinha? Tu já ias entrar aí. E, exatamente, a responsabilidade, portanto, do Estado é a regulação das empresas e dos respectivos alvarás que permitem o exercer dessa atividade. Ainda e mais importante do que isso, entra a responsabilidade das empresas e o bom senso dos mestres, que deve-se, assim de um exemplo prático, assim como existem regras para a abordagem e o acompanhamento dos grupos, também não devem estar muitas embarcações junto a um grupo de golfinhos. Por exemplo, existe toda uma sequência de leis e de regras que, mais importante, isto eu acredito mesmo no que estou a dizer, que é mais importante de se cumprirem porque são lei, temos que o fazer porque é o mais correto. E nós, felizmente, temos essa sensibilidade. O nosso staff, com a experiência de mar, com os anos de mar, o nosso staff do mar tem uma particularidade que o mar para eles é tudo. E é uma profissão diferenciadora mesmo. E eles são os primeiros a saber que estou neste ecossistema e eu tenho que zelar pelo mesmo, precisamente. E muitas vezes também incutir essas boas práticas nos clientes. Algo muito simples como se vocês tiverem lixo, não joguem pela borda fora. Temos aqui os sacos. Às vezes isto pode ser estar a constatar o óbvio, que nenhum cliente em seu perfeito juízo deveria atirar lixo pela borda fora, mas pelo bom senso, precisamente, às vezes constatando o óbvio, marca-se a diferença e cumpre-se tudo o que tem-se para fazer relativamente à conservação ambiental, precisamente. No que à segurança das arribas diz respeito, foi recentemente regulada a entrada na gruta de Benagil, que é o ex-libris da nossa costa, para que se tenha uma ideia. Ainda os clientes ouvem falar que vão entrar na gruta de Benagil e eles já estão com os telemóveis prontos para tirar a story que é para pôr no Insta. Os clientes preocupam-se mais às vezes em tirar a foto do que em viver a experiência, mas isso é uma característica dos nossos dias de hoje. Mas isto para concluir que
desde que a Autoridade Marítima Nacional, que a Capitania regulamentou mais as regras de acesso às grutas de Benagil, foi algo muito importante para todos os operadores das marítimo-turísticas, também para a Dreamwave, porque entre embarcações, caiaques, pessoas a nado, assim acredito que há maior segurança para todos, principalmente para os nossos mestres. Tinham que ter o cuidado extra ao fazer as manobras de entrada e saída, porque pessoas a caiaque de todos os ângulos, pessoas a nado, portanto... Era assim um bocadinho anárquico, não era? Sim, portanto, a conservação das arribas e o não popular em excesso, tal como eu disse, começa pelo cidadão e conclui na empresa, precisamente. Pois bem, Ricardo, é nesta altura que fazemos uma breve pausa para tomarmos um belo cafezinho sírio, servido pela One Bean, onde pontificam o Ricardo Anderson e a Sandra, com a supervisão da mamã, como lhe chamam, a mamã Maria do Céu, os mesmos meninos que fizeram aqueles chocolates que vocês adquiriram no Natal, se bem se lembras. Ainda bem que tocaste nesse ponto, que é um ponto importante da parceria entre a Dreamwave, a Apexa e o projeto One Bean. Portanto, para contextualizar para todos os que nos estão a ver e a ouvir, nós, em parceria com o One Bean e com a Apexa, para o nosso cabaz de Natal, Exato. nós adquirimos um grande número de centenas. Pronto, olha, os... 1200, creio eu. Pronto, foram os caixotes, eram grandes e estavam bem recheados e estavam muito bons, que eu vou aqui cometer esta inconfidência. Eu comi os meus e comi de alguns dos meus colegas, com o consentimento deles, mas comi com muito gosto. Isto para contextualizar, a Dreamwave associou-se à Apexa e ao One Bean. Nós adquirimos esse grande número de unidades do chocolate, dos bombons, para o nosso cabaz de Natal. E o que é que nós fizemos? Todos os nossos funcionários e todos os nossos parceiros, todas as empresas, todos os operadores que trabalham connosco, desde o gabinete de contabilidade até aos operadores turísticos e vários pontos de venda, em cada dos nossos cabazes nós incluímos o PEC do One Bean e com isto costuma-se falar na economia o efeito multiplicador do investimento. E isto foi um efeito multiplicador de publicidade ao projeto One Bean, porque cada um dos nossos funcionários tem o seu agregado familiar. E a melhor publicidade é o boca a boca. Não é? Ou seja, imagine-se... E neste caso, boca doce para boca doce. Exatamente. Imagine-se a quantos agregados familiares chegou a palavra do projeto One Bean e a quantas empresas que também têm os seus funcionários, que também têm os seus projetos, também publicitámos. Portanto, eu acho que foi um gesto... Eu o considero um gesto simples na sua execução, mas no impacto de publicidade e que passa a palavra que pode ter, é algo muito importante e que venha mais bons projetos para a Dreamwave se continuar a associar e espalharmos aí a boa palavra a todos os nossos parceiros, precisamente. E podem trazer mais bombons, porque eu sou um feroz adepto daqueles bombons. São fantásticos. Falaste já aí da conexão que há entre a Apexa e a Dreamwave, e no que toca à inclusão, sabemos que têm tido iniciativas ou projetos para tornar as vossas experiências acessíveis a pessoas com deficiência. Uma vez que, e já por várias vezes, utentes da Apexa tiveram o privilégio de desfrutar de passeios oferecidos pela Dreamwave. Exatamente, os utentes da Apexa já tiveram a oportunidade de, nas várias valências dos produtos só de costa e também de grutas e de golfinhos, foram viver o que é essa experiência no mar,
E acho que, citando, já que nós estamos a falar de mar, é uma gota no oceano de tudo o que pode ser as várias possibilidades de parceria entre as empresas, a inclusão e o associativismo. A Dreamwave, felizmente, tem-se associado a muitas formas com a Apexa. Pronto, essa das viagens das nossas embarcações é a parte mais importante, mas lá está, é importante e, dito de uma forma construtiva, há sempre margem para fazer melhor. Daí de nós continuarmos a associar-nos a novos e diferentes projetos, como foi o de grutas e golfinhos, portanto, os utentes irem nas nossas embarcações, como também foi a participação no One Bean, como também dos contactos que estabelecemos, a possibilidade de o nosso staff, a curto e médio prazo, ir às instalações da Apexa para saber exatamente como é que é lidar com a inclusão constantemente no seu dia-a-dia, porque o nosso staff tem o ponto de vista de receber os utentes e os funcionários enquanto convidados para usufruir das nossas experiências. E às vezes é preciso conhecer os dois lados para perceber ainda melhor como é que este produto final da inclusão acontece. Portanto, é uma das coisas que temos em cima da mesa, que já falámos com o Fernando e também com o Nuno, do nosso staff fazer uma visita, e mais do que uma visita, dentro do que for as possibilidades, participar em algo construtivo mesmo lá na Apexa, para o tema da inclusão ficar ainda mais interiorizado, precisamente. E eu creio que correram bem essas passeatas. Se há margem para fazer mais e melhor, eles gostaram muito quando elas aconteceram. Pela parte, eu acho que, independentemente de estar no mar ou não, o contacto com a natureza, o contacto com a natureza é algo de que, porque nós na nossa condição humana, no nosso dia-a-dia, esquecemos muitas vezes do nosso contacto com a natureza, porque ainda que somos animais racionais, dotados de livre arbítrio, mas a constante correria, o rodopio do nosso dia-a-dia, as nossas profissões, os nossos compromissos, fazem-nos esquecer muito a nossa ligação com a natureza. E trabalhar no mar e proporcionar a experiência a outras pessoas no mar, portanto, todos os nossos clientes vivem algo, e os utentes da Apexa, quando foi também uma experiência excepcional, que nós todos, na nossa condição humana, não nos podemos esquecer que, apesar de estarmos nas nossas selvas de betão, no nosso dia a dia, fazemos parte de uma natureza e temos que a viver, temos que usufruir, e muitas vezes é o estar em contacto com a mesma que nos faz desligar precisamente de muitas das nossas preocupações do nosso dia-a-dia. As preocupações não desaparecem, elas não se varrem para debaixo do tapete, mas às vezes viver uma experiência dessas até nos dá uma força extra para, ok, tenho isto para resolver, mãos à obra e vamos a isto, precisamente. Ricardo, como é que vês o papel das empresas de turismo na construção de um Algarve mais inclusivo e sustentável? E já agora, qual é o impacto que a Dreamwave sente ter na economia e na comunidade local do Algarve? Então, começando aqui pela segunda pergunta, as viagens marítimo-turísticas felizmente começam a ter um peso cada vez maior e cada vez mais acrescente na economia. A nossa frota de embarcações está em constante expansão, portanto estamos sempre a adquirir
mais e diferenciadas embarcações para, Quantas são já? portanto, assim, a olhómetro, ora bem, 5 semirrígidos, 3 de casco rígido, grutas e golfinhos que passarão a ser 4, mais um barco de costa, mais o jetboat de velocidade e adrenalina, mais as motas d'água e mais a embarcação de parasailing. Parece a Marinha Portuguesa, caramba. Pronto, sim. Desculpa ter Sim, interrompido o teu sim, raciocínio, sim, mas era sim. interessante saber com o que é que se pode contar, não é? Assim, portanto, é uma frota extensa e diversificada, e o mais importante do que isso, nós conseguimos aumentar também o nosso número de staff, precisamente o Claro. que gera postos de trabalho diretos, e tudo o que gera postos de trabalho diretos com efeitos multiplicadores da economia auxilia os postos de trabalho indiretos, como as oficinas, como as reparações, isto para as embarcações, depois os postos de venda de bilhetes, a restauração, os transportes de transferes, a hotelaria. Daí do que eu disse no início, todos os players diferentes do turismo têm uma parte muito complementar entre eles. Precisamente do que a parte da inclusão diz respeito, e isto agora eu vou fazer um enquadramento para o que é o turismo do Algarve no geral, precisamente, felizmente, e aqui entra a parte do legal e depois há a parte do moral, e também acredito plenamente que acontece mais pela parte do moral, precisamente no turismo e na hotelaria. Pessoas com necessidade de inclusão têm cada vez mais oportunidades. O primeiro exemplo que eu vejo são nas cozinhas, precisamente. Sim. E trabalhar numa cozinha é um dos ambientes mais complexos que há, pelo cumprimento dos timings, pela higiene e segurança alimentar, pelos pedidos que os etiquetes entram toda a preparação de mise en place que é necessária. Eu tenho visto muitos casos de inclusão que têm trabalhado nas cozinhas, assim como eu já vi em gabinetes de reservas de atendimento telefónico para passar as chamadas aos outros departamentos, assim como já vi no economato, portanto os fiéis de armazém, e muitos. Estes são os exemplos principais que eu me lembro, e que em experiências profissionais anteriores eu vivenciei, mas isto é uma gota do oceano de muitas outras oportunidades que o turismo e as empresas, enquanto membros de responsabilidade social, que podem proporcionar essas oportunidades. Precisamente o próprio projeto One Bean que acabamos de fazer mostra a prova viva que determinadas pessoas com uma necessidade de inclusão, com as características fortes que têm e com o sorriso que eu vi-os depois entregar os chocolates, os bombons, o fruto do seu trabalho, conseguem acrescentar o valor deles. E o mais importante disto foi o sorriso dos utentes da Apexa, do One Bean, que nos entregaram, e eu vi na cara deles uma sensação de missão cumprida.
Há fotografias excelentes. Sim, e isso aplicado ao mundo do trabalho abre-nos também um mundo de possibilidades, precisamente. Ricardo, são 16 anos de atividade da Dreamwave. Creio eu que não estou enganado, pois não? Já passa as 2 décadas. Já? Sim, sim, sim. Então há aqui um erro que é meu e eu assumo. Tudo bem. 2 décadas de trabalho da Dreamwave. Tivemos uma época estranhíssima, que foi a altura da pandemia. Como é que ultrapassaram essa coisa estranha que foi o Covid? O Covid foi um desafio, foi algo marcante para a sociedade, para as empresas, e infelizmente, como aconteceu a praticamente todos os agentes do turismo, o encerramento de atividade, portanto, o não operar durante esse período foi um flagelo económico. Exato. Que aconteceu em toda a nossa região, e a hotelaria, a restauração, a marítimo-turística, os transportes, os transferes, os aeroportos, todos nós, os agentes de turismo, fomos afetados por isso. Forte. Precisamente. E ainda que eu tenha dito, aí foi um soco forte em todos os agentes de turismo, mas os negócios que já tinham uma determinada força, com uns determinados anos de atividade, ter a sua atividade consolidada, a Dreamwave conseguiu aguentar essa parte, assim como muitos outros agentes turísticos no Algarve. Infelizmente, muitos outros projetos embrionários ou Não que iam sobreviveram, não é? abrir não sobreviveram, mas a vida é isto. Temos que estar... é óbvio que ninguém nunca estaria preparado para o que aconteceu e da forma que aconteceu, mas o Covid marca uma viragem para nós todos, os cidadãos, a sociedade, as empresas enquanto integrantes da mesma, que é: vivemos o presente, planeamos e construímos o futuro, mas teremos que estar sempre preparados para qualquer eventualidade que possa acontecer, precisamente. Muito bem. Há novos projetos ou experiências no horizonte? Há qualquer coisa que possas aqui adiantar, já para além de que dobraram não direi, mas do aumento das embarcações? Há algum projeto novo, alguma coisa que possas divulgar hoje? Só para nós, ninguém nos ouve. Sim, portanto, para todos os que nos ouvem, precisamente, nós, portanto, desde o produto Grutas e Golfinhos, que continua a ser o mais procurado, assim como os outros produtos mais radicais, mais complementares, como as motas d'água, o parasailing e o jetboat, talvez o mais recente e mais diferenciado foi uma embarcação que nos chegou, portanto, para o nosso grupo, para a empresa Momentos Dinâmicos, faz parte do grupo da Dreamwave, uma embarcação só de costa, que é o Moments. Qual é a diferença dessa embarcação para o Grutas e Golfinhos? Grutas e Golfinhos têm que dividir e gerir o tempo do seu passeio, tanto pela costa como pelo avistamento de golfinhos, com todas as nuances que o mestre depois tem que calcular, como o vento, a ondulação, se os golfinhos estão mais perto ou se estão mais longe. O Moments é um produto diferenciado que faz só a viagem pela costa, ou seja, apenas e só explora as grutas e as formações rochosas com um caráter ainda mais personalizado que o de Grutas e Golfinhos. O de Grutas e Golfinhos já faz um excelente trabalho na parte da
promoção e o explicar da costa aos nossos clientes, tendo um produto que se foca especificamente na costa, dá uma margem à nossa tripulação para personalizar a experiência muito mais. E já que estamos a falar disto, que já tocámos no Algarve de Benagil, para mostrar a todos os que visitam a nossa costa que a costa do nosso Barlavento é muito mais do que Benagil. Portanto, em jeito de desafio para todos os que nos veem e todos os que nos ouvem, venham visitar a Dreamwave, venham conhecer as nossas embarcações e os nossos produtos. E se quiserem visitar só a costa, tem também o nosso produto. Se quiserem fazer costa e golfinhos, ou uma atividade radical e louca no bom sentido da coisa, estão todos convidados, precisamente. Para terminar, como é que as pessoas podem chegar à Dreamwave e como é que podem projetar as suas viagens por aí fora? Como é que se faz? Portanto, nós temos o nosso site, no qual podem fazer as reservas. Trabalhamos com a plataforma Online Fair Harbor. O Get Your Guide, essa aplicação de experiências, também é um canal muito importante e, portanto, temos uma aposta muito forte no mercado online para que, a partir daí, possam conhecer os nossos produtos e as nossas experiências, assim como também temos a parceria com muitos operadores locais, operadores de peso que divulgam os nossos produtos e os nossos serviços, precisamente. Ricardo, 1 minuto para deixares aí uma mensagem sobre a Dreamwave, sobre a inclusão, sobre tudo isto que aqui falámos, que possa mudar o futuro. Em suma, eu gosto de fazer parte deste projeto da Dreamwave porque a Dreamwave está mesmo incutido desde os nossos empregadores até o resto do nosso staff. É uma empresa com grande caráter de responsabilidade social em todos os projetos que já tem feito e participamos num setor de atividade que proporciona experiências a todos os que nos visitam, portanto, o mar e tudo o que o mesmo pode facultar-nos enquanto vivência e experiência. Eu acredito mesmo nisto que estou a dizer, é fantástico. Temos um excelente ambiente na empresa entre nós todos, o staff, que transmitimos isso para os nossos clientes, transmitimos isso para o associativismo quando vamos nestes projetos de voluntariado e inclusão, e é recompensante de saber que nós, direta ou indiretamente, podemos fazer parte de uma ação dessas. Ricardo Martins, foi ótimo conversar contigo. Foi ótimo ouvir a tua mensagem. Desejo a ti e à Dreamwave votos de sucesso, grandes navegações, brincadeiras nas grutas, atinadas, claro, que os golfinhos continuem a tomar conta de vós também, porque quando eles aparecem, metade está feito, que tudo corra bem. E muito obrigado por estares presente neste Ondas de Impacto. Lá para o outro lado e para quem nos ouve, obrigado, acompanhem a Ondas de Impacto e, se quiserem, contactem a Dreamwave e façam por aí umas navegações pelo Barlavento, como tu dizes, mais do que grutas de Benagil. Exatamente, portanto, Fernando, a título pessoal e a nível profissional, tive muito gosto em estar aqui e mais do que divulgar a nossa empresa, que certamente foi importante passar a mensagem, todos os envolventes no turismo do Algarve, que todos nós, mesmo sendo pequenas gotas no oceano, podemos fazer a diferença. Vamos a isto. Obrigado, Ricardo, e até um dia destes, porque espavitaste em mim o desejo de fazer uma dessas viagens. Obrigado, Fernando. Vamos a isto. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Todos os nossos funcionários e todos os nossos parceiros, todas as empresas, todos os operadores que trabalham connosco, desde o gabinete de contabilidade até aos operadores
turísticos e vários pontos de venda. Em cada dos nossos cabazes nós incluímos o pack do OneBean. Exatamente, os utentes da Apexa já tiveram a oportunidade de, nas várias valências dos produtos só de costa e também de grutas e de golfinhos, foram viver o que é essa experiência no mar. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.